Bom, hoje, bem-vindos ao podcast Cinema aqui, eu sou Rodrigo Monteiro, na companhia do editor canalha de sempre, Vinícius Carlos Vieira, e hoje nós viemos de Santos. Tudo bem, Vini? Por que a gente não Porque a entende gente a vai falar de referência? notícias, e eu tenho uma notícia sobre isso aqui. Tudo bem? É difícil. Às vezes a gente fica entristecido com esse tipo de coisa, mas enfim, tá tudo bem. Tô ótimo. Ai, Tava Não, tudo bem não, até saber que você trouxe essa notícia para nossa pauta. não grandes notícias, mas algumas notícias. Mas por que a gente vai falar de notícia hoje? Porque é um novo quadro que todo mês a gente vai trazer agora as principais notícias do último mês para discutir o Uhum. impacto dela e fazer uma análise assim. E eu sei que a gente não combinou isso, mas eu realmente gostei da ideia e a gente vai Sim, fazer isso a partir de sim. agora. Acho Quem que sabe funciona aumenta a assim. nossa audiência, a gente faz cortes e discute sobre isso, tá vendo? Sim, boa, boa. Há males que vem para o bem. Dito tudo isso, se você está ouvindo o nosso programa em qualquer uma das plataformas de streaming musical ou de podcast, você pode assinar o Podcast Cinema aqui, pode deixar 5 estrelas pra gente e pode compartilhar com seus amigos, comentar aqui embaixo, vai ter alguma enquete que eu ainda não sei qual é, vamos desenrolar no meio do nosso programa. Se você está no YouTube, você pode se inscrever, pode deixar curtida, comenta aqui embaixo também o que você está achando do programa, o que você acha desse formato, se você gosta dessa ideia da gente trazer essa coisa mais factual de notícias, não sempre, mas um apanhadão ali do mês, um catadão do que aconteceu. Uma curadoria Isso. de boas notícias. Sim, sim, uma curadoria boa do Vini, uma curadoria merda minha, e aí a gente pega esse meio termo, assim, do que pega todas as audiências, dos intelectuais aos imbecis. A gente faz essa miscelânea. Não que eles estejam muito separados um do outro. Quase sempre são os mesmos até, mas só Exatamente. vamos fingir que não. A Naquele gente tá negócio de falando grupinho de matemática, né? isso. Aquele, tá ligado o rolê do Ikigai, lá que são os 3 círculos É, que se cruzam? O imbecil normalmente tá no centro ali, onde os 3 se exatamente. encontram. Mas o problema é que dos intelectuais, em vez de ser só um pedacinho, o cara ele é bem grande, assim. Os imbecis e intelectuais é uma intersecção muito grande. É muito foda, porque quando a gente fala esse tipo de coisa, parece que a gente é aquela galera anti-intelectual, tá ligado? Anti-acadêmicos, Não, pelo contrário. anti-conhecimento. Sem o conhecimento, sem os intelectuais, sem o acadêmico, eu não seria nada, porque é lá que eu vou buscar meu estudo, mas também é lá que a gente descobre que eles têm uma capacidade enorme de. Isso é engraçado, abrindo um grande parênteses assim, a gente tem contato com uma galera intelectual, acadêmica e tal, e é engraçado às vezes quando eles tentam transpor o conhecimento para outras áreas ou para outras realidades, surgem umas experiências incríveis. Com todo respeito a vocês, amo vocês, tá? Mas só vocês sabem disso também. Não é Sim, sim, novidade, né? Como se nunca ninguém sim, tivesse te dito isso. sim, E sim, aí, sim. basicamente, a ideia do programa hoje é algo que realmente eu gostei da proposta, foi uma pauta que o Vini trouxe, e eu quero fazer mais vezes da gente trazer essa curadoria de notícias, e discutir um pouquinho ali por que ela é importante, ou só falar da notícia, você deve saber ela, sabe? Algo que talvez tenha passado batido da sua bolha, e você viu ali, não vamos, nossa, as notícias obscuras, não é nada disso. São Não. notícias que a gente acha legal ter algum tipo de repercussão, seja o motivo que for, tá bom? Até as E pessoas aí, poderem discutir, são coisas que as pessoas podem querer saber, discutir, é legal. exato, exato. E aí, assim, tem aquelas coisas de, nossa, filme tal extrapolou bilheteria, aquelas coisas que é atualização todo dia, assim. Isso vai vir quando for relevante. A gente não quer realmente o dia a É. dia ali de notícia. Até porque a gente parou de fazer notícia no cinema aqui por causa disso. É desgastante acompanhar isso, dá muito trabalho, exige muito esforço. A gente precisaria de uma equipe de umas 5 pessoas escrevendo para o cinema aqui todo dia para fazer isso. Não vamos nos matar de acompanhar isso para o podcast. Então a gente quer trazer notícias que chamam a atenção por algum motivo aqui na nossa curadoria, certo? É isso, né, Certo. Vini? Esse foi É seu isso. critério também, né? É algo que vá, ainda que algo que seja factual, mas que deixe Sim, qualquer linha de discussão, né? Qualquer coisa que vá levar a um outro pensamento, né? Um sim. questionamento sobre alguma coisa. Então, é isso aí. E aí até algo bobo como a minha primeira notícia, que eu já vou citar aqui, que eu brinquei com ela na introdução, que é José Loreto escalado para interpretar Chorão do Charlie Brown Jr. numa cinebiografia. E eu precisei trazer essa pauta pelo simples motivo de bairrismo caiçara. E
por causa de uma piada do Choque de Cultura, que é: se você for feio, você vai morrer, e vai ser interpretado por José Loreto. Não sei, isso é uma mancada, isso. Mas assim, não sei. Quais são os. Eu realmente só fiquei sabendo por alto, né, disso, assim. Da Fiquei Manchete, sabendo do né? anúncio, eu não me aprofundei por falta de tempo ali de olhar, mas o que tem Não, além mas disso? falando sério, assim, vai surgir a cinebiografia do Chorão. Eu acho uma notícia real impactante. Eu sei que às vezes a gente fica meio de bolha aqui, Baixada Santista, mas o Chorão e o Charlie Brown Jr. foram uma referência muito forte ali nos Sim, últimos 30 anos de música brasileira. E vai sair essa cinebiografia dele, que é dirigida pelo. Cara, eu vou pegar o nome dele que eu esqueci agora, mas é o cara por que fez o favor. Elis. É o mesmo diretor de Elis. Ele quem vai Sim. fazer essa Eu não lembro o nome dele, cinebiografia. mas eu sei quem é. E é o Hugo Prata. Hugo Prato. E tem um aspecto que é legal, que ele é uma adaptação do livro da Grazon lá, da ex-esposa do Chorão. Então eu acredito que seja muito mais uma história de amor deles e do caos que foi o Chorão, do que só uma grande história de sucesso e tudo mais, porque o livro dela é basicamente sobre isso, né? Tipo, como que é conviver com esse cara que é amado, é uma celebridade, ele é muito foda, mas ao mesmo tempo ele é um cara extremamente problemático e completamente destruído com todos os seus problemas, todas as suas crises, não entende direito o que quer e tudo mais. Então, é uma cinebiografia baseada nesse livro, é uma adaptação dele, basicamente. Eu acho que, até dando spoiler aqui, eu tenho Ele uma morre coluna no no. final. Ele morre no final. Mas eu tenho eu sempre compartilho todo mês uma coluna no Gibzilla, Thiago e a Gabi. E esse mês a gente tinha combinado de eu fazer alguma coisa até por causa do filme do Ney Mato Grosso, né? Falar um pouco sobre esse rolê das cinebiografias de músicos, né, no Brasil. E aí eu tava pensando mais a respeito e tal. E não sei, eu acho que existem fases, né? Eu acho que o cinema ele precisa crescer e se sentir confortável com certas coisas antes de dar um próximo passo, né? E aí eu acho que quando a ideia é cinebiografia, eu acho que isso é sempre um caminho, assim. Eu acho que toda época, né, no cinema, se você pensar eras, né, pequenas eras, você tem esses arcos, né, de uma cinebiografia que dá certo, várias cinebiografias, até a hora que o segmento, né, o gênero, sei lá, nesse período fica maduro o suficiente para começar a contar as histórias mais reais, né? O Hollywood é campeão disso, assim, desses pulos, né? E é uma quantidade enorme de cinebiografias que não servem para absolutamente nada em Hollywood. Porque É pura higienização do personagem, chato, né, e tudo mais. exatamente. Às vezes tem muito cuidado, às vezes tem família envolvida, sabe? Ou você vai fazer um negócio igual o do Gus Van Sant lá eu esqueci o nome do Nirvana lá, esqueci o nome do filme, que quase não é uma adaptação, é uma maluquice lá dele e tal. Ou Sim, você vai fazer um eu não negócio lembro o nome. ou você vai fazer um negócio que beira a O do higienização Bob lá. Marley, o One Love lá. Não, não, mas eu ia falar o do Fred Mercury lá, que Sim, tipo, pô, é tudo errado e tal. E aí eu acho que e aí, dando um exemplo, a cinematografia do Elton John eu acho ótima, porque ela consegue entender né, criticar o personagem, entender quais são as razões do personagem e tal, sem ter muito cuidado. Eu acho que o Brasil não está nessa ainda, né? Eu acho que o Brasil ainda tem medo de fazer cinebiografias principalmente de pessoal de música, né? Que seja minimamente degradante. E aí eu acho que isso para mim é um problema, porque são personagens acho que sim. complexos, né? E é reflexo daquela carência de ídolo, né, que a galera tem. Por exemplo, a adaptação do Tim Maia, ela é toda bem feitinha e tal, mas tem um momento ali no final que o Tim Maia tá destruído e aí você fala, nossa, vai ser sobre esse momento, esse lugar onde ele cai. É uma cena, ele levanta do sofá e numa outra cena ele tá lá xingando o músico no palco, tá ligado? Então, assim,
Eu acho que isso, a cinebiografia do José Aldo é uma coisa, cara. A cinebiografia do José Aldo, que é com o Loureiro, né? Como é o nome dele? É Loreto. Loreto. Ele vai, ele volta, aí ele acha que tá fazendo um negócio super poético e tal. E você fala, putz. Mas não fala dos problemas, né? Ou eles são todos perfeitos, eu que não sei, né? A cinebiografia como é que é o nome? Eu acho que o Zé Sidney Loreto... Magal, que o Zé Loreto quase fez, né? Ele ficou, acho que Aí, ele ficou mais de um ano. Ele só não fez porque o Magal era... Ele só não fez porque lembraram que o Magal era muito bonito quando era jovem. Ele ficou mais de um ano Muito fazendo atrelado, né? A produção, depois saiu. Mas você vê o final também, o resultado é uma bobagem, sabe? Não tem. E aí eu acho que do Charlie Brown é a mesma coisa. Do Chores. Porque Então. se você. A cinebiografia do Mamonas Assassinas é pior que a banda, cara. Aquilo lá é absurdo de ruim. Então, assim. Você ofendeu umas. Você ofendeu mais de 90% da nossa audiência com essa, mas eu concordo. Só deixar isso claro. Você tem meu apoio, estamos juntos. Mas assim, eu acho que eu acho que uma cinebiografia do Chorão, acho um desperdício enorme, assim. A não ser que fosse fazer um negócio tipo o que o Gus Van Sant faz lá com o Kurt Cobain, que fosse um negócio que fosse tirar ele daquilo ali, tirar ele da situação, colocar um negócio meio os últimos dias do Chorão, sabe? Um negócio assim. Se não for isso, e for até um negócio igual o da Elis, é um name drop safado mostrando pessoas famosas vividas por outros atores. O da moça também é assim, caceta, esqueci o nome agora, que morreu, da Gal Costa. Da Gal eu não vi. Não é ruim, é bonitinho e tal, mas sabe, não anda dali daquele lugar, porque quer mostrar muita coisa e tal, enfim, não sei. Então, o Hugo Prata diz o seguinte, ó. Ao mergulhar na vida e obra do Chorão, fomos impactados pela riqueza dele enquanto personagem e todos os seus conflitos, contradições, altos e baixos, força, fragilidade, elementos que impactam muito na dramaturgia. Se ele realmente trouxer isso, é muito legal. Porque assim, o Chorão era um cara problemático, inclusive, mediaticamente, porra. Cabeçada no camelo, tem vários fatos, assim, as tretas dele com banda, tudo. Sim. Então, pô, seria incrível se ele trouxer esse lado, é legal demais. E aí minha torcida é muito ele por isso. Contratando as Concordo com você que eu acho que... É isso? Vai aparecer isso? Não era nem isso, eu tava falando da briga interna do Charlie Brown Jr., mas nem tava falando desse lado. Ele indo nas rádios falando assim, se o Aliados tocar aqui, nunca mais toca Charlie Brown Jr. Então... Porque eu gostava... Mas aí foi um favor que ele fez pra sociedade. Sim, ok. Muito obrigado. Mas assim, o começo do Charlie Brown é bem interessante. Tem coisas bem legais ali. Se fosse olhar para um lado, fosse pensar naquele momento, naquele começo daquele Straight Out Compton lá do Straight Out Compton. Então, aquele começo ali, lógico, não comparando, porque Santos não é Campton, mas assim, aquele... O Nadando com Tubarões. Olhar naquele momento ali, falar, nossa, como começou... Teria um filme suficiente para falar de juventude em Santos, tal, momento, tal, rock é legal, mas não vai ser isso, vai ser a história dela, e aí, eu não sei. Mas se for uma história, um romance meio Bonnie e Clyde ali, pode ser legal também. Sidnense, né? Aí eles matam alguém. Sidnense, isso. Mas não vai. Eles matam o Chorão. Não vou. Se ficar bom, eu vou achar legal, mas duvido. Enfim. Se for um rolê, eu tô torcendo pra ser uma coisa meio sidnense, seria legal. E o Loreto é ruim, pô. O Loreto é bem meia boca, cara. E ele não vai ter as nuances. E não tem nada a ver, né? Ele fez o cara, ele fez o Zé Aldo fora do peso, aí ele foi fazer o outro cara não tinha nada a ver com ele, agora o Chorão também não tem nada a ver com ele, né? Então não tem nada. Ele é aquele negócio de pegar o ator independente do que ele vai fazer, né? Então é maravilhoso isso. O Loreto é o estereótipo do galã feio, assim, ele é um cara bonito com todos os traços mega brutalizados e diferentes, assim. Então qualquer cara que tenha um ar brucutu, que fuja de padrão estético, o cara vai falar, nossa, o Loreto. É basicamente isso. Enfim. Mas eu concordo com o que você disse na biografia, inclusive o do Simonal, por exemplo,
tem uma passadona de pano que não Senhora, tem igual o tanto pica-pau no no convés. livro. No livro se discute Sim, isso, por sim, mais que sim. passa um plano no filme, tipo, Nossa, nem existiu, foda-se. né? Parece que Não, Simonal Delator? não existiu Que isso. nunca ouvi falar, não Enfim, sei. então eu acho que não sei, eu acho que ainda Eu tem. concordo. Eu acho que o cinema brasileiro, e não é que o cinema brasileiro não é maduro o suficiente, porque isso não acontece no cinema, minha impressão, isso não acontece no cinema ao todo, né? Acontece desde o começo que algum dá certo, aí alguns fazem, e aí começa a criar essa coragem de fazer esses filmes um pouco menos celebrados para chegar no que eu encaro como um amadurecimento, né? Acho que o cinema brasileiro ainda não tá nessa fase, acho que não chegou nesse lugar. Vai ser um filme para passar pano no chorão. Quando chegar nessa fase, quem você acha que seria um grande cantor ou banda para ganhar um filme desse, maduro? Ah, cara, eu acho que tem um monte, né? Acho que tem. Eu gostaria de ver um filme do aborto elétrico, sabe? Tipo, o que deu, como deu errado, sabe? Tipo, um filme do Sim, sim. um filme do Raimundos, um Chico Buarque da vida aí, coisa da ditadura, sabe? Aqueles caras, o Gil Eu, e eu o gostaria muito de ver Caetano. Acho que tem muita coisa Eu boa. piraria muito num desses caras do brega, tá ligado? Tipo Nelson Ned, Altair Sim, José, seria sim, bizarro, sim. assim, deve ser absurdo. Sim, sim. Então acho que tem Piraria esse, muito eu acho que nos todos vídeos desses esses, caras. eu acho que tem muita coisa, tem muito, se você, né, quando você vai pesquisar os personagens do Brasil da música, assim, são coisas muito boas, assim, são coisas muito legais. Então, tem vários bons passados, Inclusive, né? Então, dá para inclu- de punhal, assim, ó, tem um monte de coisa legal. inclusive, você me lembrou de uma dica aqui pro final do programa. Tá? Vai lá, sua próxima notícia. A minha primeira notícia é que o Robert Eggers, aquele rapaz que fez A Bruxa, depois fez o Farol, depois fez o Northman, Sim, e recentemente fez o Nosferatu, ele tá preparando isso, e eu achei muito interessante. Ele está preparando uma adaptação achei legal do isso. Christmas Carol. Eu não sei como é que é o nome em português, do Acho que é um conto de Conto de Natal. Natal, Conto de Natal do Charles Dickens, né? Para quem não sabe, o Conto de Natal do Charles Dickens é aquela história que, cara, acho que foi uma das histórias mais adaptadas da história da cultura pop, né? Que é o cara que é um velho rabugento que tá lá sentado em cima do próprio dinheiro, de repente ele recebe a visita de um ex-sócio que morreu, e o ex-sócio fala para ele, ó, hoje é Natal e você vai receber a visita de 3 fantasmas, né? E aí um fantasma é o fantasma do Natal passado, o fantasma do presente, o fantasma do Natal futuro, e aí ele vai entendendo, né, os problemas da vida dele através do Tio Patinhas já fez, acho que Nossa, já vi em todos os tudo que é desenhos lugar já esse. fizeram os fantasmas do Natal passado. E aí quando você cai na mão do cara tipo Robert Eggers, assim, você fica pensando, vai ser alguma coisa esquisita, né? Porque Esquisito, com aquele terror é, meio bizarro, é, assim, não sei. meio incômodo, né? É um, Você é um visual é, desconfortável. Ele é um terror desconfortável, assim. Ele não é de não vai susto, não é ser, de, você vê e fica. não vai ser o fantasma do Natal passado, não vai ser pro Scrooge lá, vai ser para você também provavelmente pensar sobre denso e cheio de metáforas provavelmente. Então, Só, ó, Vini, só uma coisa, é um cântico de Natal, tá? em português. O nome português do Charles Mas é, Dickens, mas é, isso. é Christmas Carol. E, enfim, então eu achei isso muito legal. Por quê? Porque isso é um negócio que vai. O próximo filme do Robert Eggers se chama Werewolf, nem sei, não sei como é que fala, porque eles tiraram o E, né? Ficou Werewolf. É um filme de lobisomens Sim. do século XIII. E porque o Robert Eggers falou um mês passado, 2 meses, sei lá, logo depois do mês, não, ano passado, ele falou que ele não faria mais filme sobre contemporâneo, que ele só quer fazer filme de séculos atrás, porque ele acha que aquilo é bacana e tal. Então, ele realmente entrou nesse rolê aí de filmes de terror dos séculos passados, Épico. épicos. Então, eu achei uma notícia muito boa, assim, tanto por saber que ele está fazendo esse Werewolf, né, que é um filme, quanto por ele fazer um filme que não é um terror direito. É um terror,
Mas não é um terror, né? Você tem um filme. É um terror emocional, né? Você vai assistir e vai Exatamente. Você ficar tem até o filme que ficou famoso aterrorizado. muito tempo atrás com os fantasmas, se diverte, sei lá, mais ainda, sei lá, que, que é exatamente uma história. Então, quer dizer, a história é muito, muito conhecida aí, com um cara fazendo terror. Eu acho achei bem interessante essa ideia. E é um filme que, para você colocar na lista, né? De esperados do ano, né? Você vai colocar já de qualquer jeito, porque qualquer coisa que o Robert Eggers faz, a gente espera, mas quanto mais isso, assim, que é dos maiores clássicos da língua inglesa, assim, mais ainda, né? Eu ia comentar que você pode esperar qualquer coisa dele, é sempre. Mesmo quando ele decepciona, é divertido. Que foi o Northman, por exemplo. É decepcionante. Mas é divertido. Você assiste o filme, é legal. É que depois você para e pensa assim, porra, é o Robert Eggers. É decepcionante porque porque talvez você quisesse mais coisas, quisesse um filme maior e tal. E até tinha por onde ser algo muito maior, né? Então ele dá uma comprimida ali, dá uma decepção. Mas é isso mesmo. Eu acho que ele é um cara. Hoje ele é um dos caras que, quando anuncia um filme, todo mundo presta atenção. Então eu acho que fica aí essa grande notícia divertida. E uma curiosidade que eu acabei de descobrir: a Christmas Carol também pode ser um conto de Natal, tá? Eu descobri que é uma das traduções, então eu estava certo. Foi um desses contos de encomenda, Vini. Ah, é? Legal. Dickens endividado, precisava de uma grana. Cara, isso é a história do mundo, cara. Isso é uma das coisas que mais acontece na história. Preciso de um negócio, faz outro, e o deadline faz a inspiração. Sim. Mas Nossa, se vocês forem na lista da Wikipédia de impressionante, todas as adaptações, é bizarro. Deve ter tudo, né? Tem várias que eu conheço, mas tem até DC, Batman Noel. Não, tem tudo. História de quadrinho, eu acho que essa história foi adaptada um monte de vezes. De tipo, personagem. Assim, nossa, às vezes não é nem um personagem, às vezes não é nem um fantasma, né? Mas assim, algo tipo assim, o Homem-Aranha na noite de Natal, de repente ele encontra um vilão que ele não vê há muito tempo, aí depois ele encontra um cara do mesmo dia, e aí ele encontra alguém que ele vai e encontra, sabe? Esse tipo de adaptação, né? Virou um clichê, né? Esse negócio de você encontrar 3 pessoas, né? Numa história. Então, o do Batman é literalmente isso, tipo, Batman amargurado e tal, aí a mulher gato vem como fantasma do passado, provavelmente um antigo relacionamento, tudo mais, o Superman como presente e o Coringa como futuro. Isso é foda, então, um negócio muito normal, assim, de acontecer, assim, de fazer histórias parecidas, né? E aí, eu tinha visto essa notícia também. E aí, quando você faz diretamente isso, né? Porque ele não tá fazendo uma adaptação, ele tá indo lá no século XIV, XV, sei lá, para fazer uma história com aquela cara, do jeito que o Charles Dickens pensou, mas provavelmente com terror, né? Mínimo empolgante. E com o terror dele, o que anima. Gostei dessa notícia. E aí a próxima também é de escalação de elenco, mas acho que essa o Vini vai gostar um pouco mais. Que na verdade nem tá escalado ainda, é só um boato. Ele provavelmente viu isso. Que vem aí o filme de The Legend of Zelda. E uma das atrizes cotadas é a Hunter Schafer. Porra, eu vi isso, cara. Isso é uma vergonha, cara. Isso é... Não é. Isso seria muito isso seria legal, mas é seria... é o tipo de notícia que me dá vergonha de existir. E a repercussão dela então, me dá até comichão de não sair batendo nas pessoas aí na rua. Pra quem não manja, Hunter Schafer é a Julius de Euforia. E ela... Mano, ela esteticamente é a Zelda. E assim, vamos lá, desculpa, né? Mas assim, eu não vi Euforia, vi um episódio e tal, sei o quê. Mas a Hunter Schafer eu vi ela algumas vezes, né? E eu fui descobrir que ela é uma mulher trans muito tempo depois de eu conhecer ela, tá ligado? No caso de Euforia, faz parte do personagem, né? Por isso que eu tô falando, eu não tinha visto Euforia. E aí o grande problema para uma galera é exatamente esse. Meu Deus, como pode? Estão escalando uma mulher trans para fazer a Zelda. Porque realmente a Zelda faz muito parte da Zelda você pensar a respeito E aí são os dois pontos o motivo pelo qual eu separei isso, que é, mano, é legal ver uma pessoa trans como Hunter Schafer, porque é uma baita atriz sendo escalada para um papel que não é o papel da mina trans. Não é só isso, ela é uma atriz boa e ela é linda, né? Ela tem aquele estereótipo de
de moça loira, lânguida, né? Ela é perfeita. Isso. Por isso. E o ponto é esse, ela é a Zelda, sabe? Tipo, se você olha assim, tem várias fotos aí pela internet, separando as duas, uma do lado da outra, e ela poderia perfeitamente, tá ligado? Se não fosse uma moça trans, todo mundo estaria aceitando tranquilamente. Mas tem um lado legal também, que é o outro motivo de eu ter trazido. Que teve uma repercussão muito positiva também. Dentro da bolha nerdola ali, a galera deu um rage gigantesco, mas quando você olha em números de dimensões, assim, positivas tal, foi muito mais gente feliz, tá ligado? Eu vi até matéria sobre isso, assim. Tinha mais pessoas felizes com uma possível escalação dela do que pessoas revoltadas. Justamente porque tem uma galera que já acompanha ela por euforia, já acompanha algumas outras coisas ali. Ela é uma pessoa muito famosa, não é alguém que sacaram da cartola, assim, do nada. Vamos trazer essa moça. Então, é uma pessoa que tem construído sua trajetória, sua jornada ali em Hollywood. Ela não fez só euforia, tem outras coisas na bagagem. E ela pode fazer basicamente qualquer papel que seja um papel de uma mulher. Que beleza. Não só por ela ser uma mina transpassável, mas porque ela é uma baita atriz. E Agora, assim. agora, o que. Só para deixar claro, eu não sou um usuário de Nintendo, né? Então, eu nunca joguei Zelda na minha vida, Sim. não faço a mínima ideia do. Eu sei que é legal, todo mundo gosta. É legal. Joguei pouco, menos do que deveria, mas é legal. Mas eu não gosto, então. Não gosto porque eu não. Acho que não deve ser o meu rolê e tal. Até porque eu não peguei desde o começo, eu acho que tem um carinho ali. Então eu não posso falar que eu gosto, mas o pouco que eu sei é que a Zelda mal aparece, né? A porra do negócio é do Link, né? Sim. Então, assim. É o Link, sim. Aí os caras tão preocupados com se a Zelda é uma moça trans ou não, e ela vai aparecer 30 segundos. A não ser que vai fazer algo muito diferente do jogo, que legal e tal, mas, porra, aí você vai tirar. Não sei se isso vai acontecer, porque não faz sentido também, né? Acho que. Tirar o Link para trazer a Zelda. A ideia é uma jornada do Link, né? Então, enfim. Mas seria engraçado um filme chamado A Lenda de Zelda, e aí uma galera que não conhece, que nunca jogou, cai lá e a história é sobre o Link, tá ligado? Então, eu acho que cinema você pode fazer essas coisas, né? Eu acho divertido. Então, por mim, eu colocava ela de Zelda e ela de Link ainda, tá ligado? E foi. Porra, seria incrível. Vai. Acho que tem que. Às vezes você pode brincar com essas coisas, poderia fazer, não acho que é um problema. Mas aí os caras iam morrer, né? Mas, enfim. Mas agora. Estão transformando o meu Link numa mulher. Aí nesse momento eles vão achar que ela é uma mulher, tá ligado? Toda transfobia. Ou que ia dar na cabeça dos caras, porque se você reclamasse que ela ia o Link, você não ia poder reclamar que ela era a Zelda. Você ia bugar a cabeça dessa galera. Adorei essa solução. A gente deveria trabalhar em Hollywood, assim, desenvolvendo projetos. Mas eu gostei da ideia. Eu gostei da ideia. Eu acho que, assim, um filme do Zelda, né? Eu acho uma péssima ideia. Porque. Qualquer jogo de videogame eu acho péssima ideia, tá? Não, É muito raro ter boas adaptações. Eu acho que a adaptação para o videogame pro audiovisual, eu acho que é um negócio muito complicado, assim. Last of Us deu certo porque o jogo não é um jogo, né? O jogo tá te levando para um outro lugar, né? Eu acho que ele só tá te conduzindo pela história. Hoje você tem esses jogos com essas possibilidades, o Red Dead Redemption lá, o Death Stranding, você tem coisas que estão te conduzindo para aquele lugar e a ação em si fica muito em segundo plano. Então, isso que funciona, isso pro cinema funciona, né? Diferente do Assassin's Creed, por exemplo. Então, eu acho que essas possibilidades do negócio, o Zelda é um filme de um elfo doido correndo pela floresta, cara. Não sei se você tirar a ação, ele deixa de ser o Zelda, né? Se você colocar só as cutscenes do jogo, vão falar que não tem ação. Então, se fizer uma maluquice igual a do Mario lá, vai todo mundo reclamar que não tem nada a ver com o jogo. E o filme do Mario é legal, o desenho lá, do ano retrasado lá. Mas eu acho que o Mario dá pra ser lisérgico demais. Então. O Mario é lisérgico, o Zelda então. não, né? Então, assim, aí qual Zelda que vai fazer? Porque o bagulho tem 27, né? Então, não sei, eu acho uma péssima ideia. É o The Legend of Zelda. O primeiro, eu acho. Primeiro. Não, o primeiro,
Deve ser. Enfim. Não sei, eu acho uma péssima ideia. Acho que o filme World of Warcraft, assim, vai ficar igual World of Warcraft. Ninguém nem lembra mais que existe. Talvez, graças a Deus, né? Todo mundo esqueceu disso. Enfim. E aí, é isso, eu gostaria muito de ver. Infelizmente, hoje já anunciaram que não estão fechados, ninguém. Mas essa notícia é muito mais para trazer um pingo de esperança e ficar todo mundo na torcida por Hunter Schafer como Zelda. Indo pelo mesmo assunto, Zelda? A GLAAD, que é Gays and Lesbian Alliance Against Defamation, né? Que é Aliança Gay e Lésbica contra a Difamação. Eles fazem umas pesquisas todo ano em Hollywood, desde uns anos atrás aí, para ir tentando comparar o quanto o LGBTQI Equidade? não é equidade, mas o quanto tem de representatividade mínima, né? Porque a ideia não é nem brigar pelo espaço e falar não faltam protagonistas. É uma discussão bem madura deles até. A discussão nunca é falta ter. Eles não estão nem enumerando protagonistas gays. Eles estão enumerando personagens gays, né? E assim, no sentido mais amplo, assim, filmes que têm personagens gays. E aí a conclusão que eles chegaram. E aí o gay num aspecto de LGBTQI, quando eles pensam em gay, eles estão pensando exatamente, estão pensando em todas as letras. Todas as letras que seriam representadas pelo LGBTQ, mas eles aí acabam falando gay para facilitar. Sim. Então, assim, a conclusão que eles chegaram é que 2024 foi o pior ano de todos desde quando começou a pesquisa, né? E assim, eles, lógico, quem diria que a gente está caminhando por um certo conservadorismo? E aí uma das coisas que eles estavam falando é justamente isso, que ainda que caminhe por um conservadorismo, né, esse próprio conservadorismo ele tem como bandeira hasteada a ideia de que o audiovisual, aí no caso o cinema, né, mas eles estão esses malucos da MAGA aí da vida, porque a pesquisa é americana, né? Então esses malucos MAGA da vida aí, eles falam que o audiovisual está sendo doutrinador e tal, e é tudo capturado, todo mundo é gay no filme e tal. Então, assim, e aí justamente o que eles estavam falando é isso, que o quanto essa imagem, no final das contas, acaba sendo um negócio errôneo, porque foi o ano que teve menos, eu acho que de 200, eu vou pegar os números aqui, de 250 produções, só 59 tiveram um personagem LGBTQIA+, etc. Isso eles devem pegar, por exemplo, as maiores bilheterias do ano ali. Em 2023 eram 70 e 2022 eram 100. Então caiu de 100 para 70 para 59, né? Então, assim, se a gente pensar que a gente está falando de um mundo de 250, né? É uma caída grande de 100 para em 2 anos de 100 para 20%, basicamente, 22%. De 100 para 59 é bastante. Então, e aí eles deram umas separadas, né? A 24 teve de 9 dos 16 filmes que ela lançou tinham algum tipo de representatividade. A Amazon e a NBC, eles ficaram ali numa média, mas aí Sony, Paramount, Netflix, Disney e tal, eles ficaram todos já nessa parte de não ter quase não ter nada, né? Então, e aí uma coisa que um dado muito, não é curioso, né? Mas desses 250 filmes, só tinham 2 filmes que tinham uma representatividade transgênero. 2 personagens, não é nem personagem protagonista, só tinham 2 filmes ano passado desses 250 que tinham representatividade transgênero, que era o Monkey, que tem a moça da indiana lá, que da gangue, é um cara trans, se eu não me engano, e o Emília Pérez, né? Sim. Acho que... Não, é maluco pensar isso, porque
A gente tá falando de 59 filmes de 250, né? A gente não tá falando de uma representatividade boa, nada disso. É tipo, apareceu na tela. Você identificar. Independente de como. Por exemplo, você identificar de algum jeito o que eles. O rolê é você identificar de algum jeito que aquele personagem é gay. Porque assim, vamos lá. Personagens gays provavelmente vão ter em todos os filmes, porque se o filme está no público, mostrando o público no Times Square, tem gay ali. Não é disso que a gente está falando. A gente está falando um personagem que você identifica como gay. E assim, aparentemente, existe uma porcentagem de gays na sociedade. As pessoas podem não acreditar nisso, mas elas existem. E aí, quando você está fazendo uma representação da sociedade, aquilo ali poderia acontecer. E aí é assim, motorista de táxi gay, sei lá, uma atendente de um bar que é trans, sabe? Algo assim, esse tipo de coisa. Às vezes é uma cena só. Pode ser mínimo. Só para demonstrar que existe. É tipo sei lá, 20, 30 anos atrás, a gente estava falando disso com população negra nos Estados Unidos, né? Que não existia personagem preto nos filmes. É uma discussão semelhante, assim, né? Então, sim, fica aí. E aí uma galera aí vai ver e falar assim, não, mas eu não. O que importa se a pessoa é gay ou não pra história? Realmente, não importa. Então, se não importa, qual o problema de ser? É aquele negócio do. O ponto de é aquele negócio do. Se não importa, e é uma cena onde você está andando com um monte de gente de mão dada, andando pelo Central Park, se não importa, por que não pode pôr duas mulheres andando juntas, entendeu? Essa que é a questão. Sim. Se não importa, teria que ter. Então, pelo jeito, importa, né? O ponto é esse, se você acha isso, é porque importa pra você, então, tá ligado? Se não importasse, não seria um problema. Estaria lá naturalmente e fluindo. A gente que discute o assunto, que se importa com isso, que até luta por isso, né? Aponta isso, que a questão não antes de discutir o protagonismo, que já devia estar sendo discutido, né? Não consegue dar o passo mínimo, né? Não consegue... pelo menos aparecer. Mostrar que aquele corpo existe, né? Enfim, então fica aí depois dessa notícia feliz da possibilidade, a discussão menos feliz que pelo menos nos Estados Unidos. É lógico que é nos Estados Unidos porque tem uma produção muito grande. Mas se você olhar, por exemplo, talvez na Europa ali, na França, Espanha, Itália, que tem Inglaterra, que tem indústrias cinematográficas grandes e que se retroalimentam muito bem, isso não seja um problema, né? Eu acho que é um problema menor. E aí eu estou chutando porque por ver os filmes e achismo e ter essa impressão. Mas se você pegar os grandes mercados de cinema mundial hoje, Estados Unidos, China, Coreia, Índia, esses lugares não tem. Índia. Representação não existe nesses lugares. Então, se você levar em conta que Índia, Coreia e China são lugares que têm um problema real de estabelecer essa relação com o público LGBTQIA+, Estados Unidos não era para ter esse problema, né? Então, se tem essa crítica, né, de que esses países têm esse problema enraizado na sociedade, eu acho que o país que se diz tão evoluído, né, e que detentor da liberdade, que acha que esse é um problema nos outros países, não devia de ter. No Brasil, eu acho que é um pouco menos, mas aí eu acho que também não sei se o mercado brasileiro tem uma indústria tá produzindo. É que o cara entra na Globo e vira viado, isso, né, Vini? Toda novela tem que ter um gay agora. Enfim. Eu juro que eu vi um corte de podcast esses dias. Comentei com você o corte é o bagulho do Paulinho Serra que eu tava vendo esses dias. Aí o entrevistador, eu juro que ele falou assim, não, é porque o cara, quando entra na Globo, ele fica meio afeminado, meio aviadado, assim, né? Eu juro que o cara fala isso no corte. Não, eu não estou brincando, o cara fala exatamente isso. Acontece. A gente tem lugares que a gente entra que a gente
É um perigo pro hétero. Eu tenho eu nem entro em lugares assim, porque A sauna, por exemplo, é um lugar que é um perigo. Você entra. Exatamente, um perigo. Mas enfim. É, Eu não acho que isso. A gente está brincando, mas assim, não é um pensamento que passe longe das cabeças dos Lógico que que pensa não. realmente assim, é no cinema, então é todo mundo gay. É teatro, é só putaria. Todo mundo é gay, vive de putaria e usa droga. Enfim. Não. É a imagem do artista, o artista vagabundo. É por isso que tem essa imagem do artista vagabundo. Sim. Pô, fica já uma recomendação que eu não vou trazer pro final na série do Paulo Vieira, Pablo e Luizão, pelo Globoplay. Tem um episódio que o pai dele acha que ele tá usando droga, só que, tipo, ele é um adolescente fazendo teatro na igreja, tá ligado? E no final dos episódios tem eles falando ali. Aí o pai dele falando: você foi fazer teatro, né? A visão que a gente tem de vocês, artistas, é tudo assim. Então, assim, não é tão distante. Então, o cinema não está. A questão é, a conclusão é, o cinema não está andando para frente, o cinema está andando para trás em Hollywood. E aí, como Hollywood acaba sendo um reflexo, né, total, então é isso aí. Talvez o cinema tenha aquele livro da Laura de Carvalho, A Valsa Brasileira, que ela fala que a economia brasileira deu tipo 2 para frente, 2 para o lado, 2 para trás. Provavelmente é isso que rola no cinema hollywoodiano. Ele vai, anda de lado, volta, vai, anda de lado, volta. E a gente fica nesse ciclo aí, interminável. Sim. E seguindo para a nossa próxima notícia, é uma notícia fresquinha de hoje, do dia dessa gravação, mas que a gente vai ver sobre ela ainda há muito tempo, que a academia anunciou quem vai ser ali homenageado, né, no próximo Oscar, e tem 4 pessoas não é no próximo Oscar, que vão receber Oscar. No próximo não, em novembro, Oscar, né, agora nessa temporada. E tem 4 pessoas que vão receber esse Oscar honorário. Primeiro é o Tom Cruise, a Debbie Allen, a atriz, a cantora Dolly Parton. A Debbie Allen, ela é coreógrafa, não é? Agora fiquei na dúvida, tudo bem. Eu acho que é, porque ela é atriz e dançarina. Tudo bem, isso aí. E vai ter um designer de produção também, que é o Win Thomas. E aí a academia vai dar o Oscar para esses 3. E aí eu achei só engraçado um ponto, Vini, que é para os 3 primeiros ali, que é o Tom Cruise, Debbie Allen e Win Thomas, é um prêmio pela distinção extraordinária em realizações ao longo da vida, contribuições excepcionais para o estado das artes e ciências cinematográficas ou serviços destacados da academia. Que beleza, né? O Thomas, ele é um... Só que o da Dolly... fala. Você viu o que é? Não, ele é um... O dela... Não, fala que eu não li. Então, o dela é um indivíduo nas artes e ciências cinematográficas cujos esforços humanitários trouxeram crédito à indústria ao promover o bem-estar humano e contribuir para a correção de desigualdades. O dela é diferente. Sim. O do Tom Cruise também é diferente, não é? Não, é igual. O deles. Enfim. É igual dos outros 2. Como é que é o nome dele? Thomas. Win Thomas. Win Thomas, né? Isso. Que eu ia ver eu queria ver quantas indicações ao Oscar ele tem, quer ver? Porque a gente Oscar no horário é um negócio que a gente sempre fica pensando assim, pô, mas por que existe Oscar no horário, né? Porque precisa, porque às vezes é para corrigir erros. Não é sempre para corrigir erros, mas às vezes é. E aí quando você tem que fazer alguma coisa. O Win Thomas, ele não tem indicação ao Oscar, mas ele é responsável por ter feito filmes como o Shaft, o Faça a Coisa Certa, um monte de filme do Spike Lee, O Plano Perfeito, que é do Spike Lee, Máfia no Divã, Mera Coincidência, o Malcolm X, Desafio no Bronx, enfim, é um cara que tem uma carreira gigantescamente grande e nunca foi indicado ao Oscar por direção, por design de produção, né? E aí fica então vamos dar uma homenagem a ele, né, e tal, porque você viu a foto deles, né? É o cara preto que não foi indicado. Quando a gente fala assim, o pessoal que... Quando a gente fala isso muito, quando chega muito perto do Oscar, a gente fala assim que
O Oscar, às vezes, ele se preocupa muito em equilibrar as coisas do jeito mais confortável, né? Então, por exemplo, tem pouca mulher indicada. Aí aparecem umas mulheres indicadas na diretora. Tem pouco preto indicado. Aí aparece o diretor, sei lá, o Jordan Peele indicado e meio que finge que é isso, assim. Mas, assim, então, tipo, 200 indicações por ano, e aí você vai ver, assim, os números, 200 indicações por ano, 3 mulheres, tá ligado? Porque no resto das categorias é complicado, E o né? da E aí, Quincy Jones é esse caminho também, né? É do uma mina Quincy, preta. O Quincy Jones, ó, Debbie Allen. O Debbie que, Allen. o que eu ia falar é que o Quincy Jones foi homenageado ano passado Quincy e vai Jones foi muito por homenagem esse ano caminho passado. também, que é um marco, assim, na história da música de cinema. E depois de morto, ele foi homenageado. O Tom Cruise, no caso, ele foi indicado. Ele tem 4 indicações ao Oscar. Né? O 3 por ator. Ele, Magnolia, se eu não me engano, o Jerry Maguire e o Nascido em 4 de Julho, se eu não me engano. E uma por promover a cientologia. E uma provavelmente cientologia. Ele tá. E aí, se você vê a explicação de Hollywood, do prêmio, Eu queria por ele falar ter sobre isso. Então você fala. Porque eu achei assim, ele não é um mau Não, era pra te ator, fique bem perguntar, eu claro. queria te perguntar. Ele é um ator incrível, mas assim. Eu tenho uma né? dúvida sobre isso, na real. Que a Hollywood tem até aspa aqui, quer ver? O incrível compromisso de Tom Cruise com nossa comunidade cinematográfica, com a experiência teatral e com a comunidade de dublê inspirou a todos. E aí, no último Oscar, nós já tivemos aquele showzinho de dublês e tal e tudo mais. Isso é uma reivindicação. Acho que vai entrar a categoria, né? Indica vai ter a categoria de melhor equipe de dublês e tal. Então, aí minha dúvida era essa. Você acha que é realmente a consolidação dos dublês na academia, assim? Tipo, essa homenagem ao Tom Cruise é um primeiro passinho ali pra isso? Talvez. Talvez. Eu acho que é até válido. Eu acho que eu não consigo enxergar a necessidade de ter um Oscar de dublê. Eu acho que poderia porque ter uma senão dá valor homenagem. diferente do Tom Cruise. Não sei. Eu acho que tem o prêmio de dublê e tal. Mas precisa ter um Oscar de dublê? Precisa ter um Oscar de dublê. Eu acho que é muito mais interessante dividir o som de novo do que ter o de dublê, sabe? Porque. Sim, sim. Eu acho que. Não sei. E aí você está homenageando tudo que ele fez, né? O Tom Cruise fez, assim. Mas às vezes que ele tentou fazer, assim, por exemplo, esses 3 filmes que eu citei, o Jerry Maguire, o 4 de Julho e o Magnolia. São filmes que ele está se esforçando para fazer assim. Não é um filme, não é uma escolha qualquer e não é um personagem qualquer. E eu acho que são personagens que dão espaço justamente para qualquer ator que estivesse ali ia provavelmente ser indicado ao Oscar, qualquer bom ator, né? Porque são personagens profundos que têm capacidade, têm as cenas e tal. Mas ele no não é um fundo, cara que. ele vai receber essa homenagem pelo marketing. Ele não é um cara que. Se ele não está sendo indicado ao Oscar agora, por esses, sei lá, nos últimos 10 anos, é porque ele está fazendo Missão Impossível pulando de avião sem paraquedas, tá ligado? Porque ele tá pulando de um prédio para o outro e se machucando. Ele não tá preocupado. Porque se ele realmente se preocupar e fazer, eu quero fazer um filme que me dê possibilidade de eu extrapolar as minhas qualidades de ator, ele consegue, ele só não quer. Então, aí é marketing. Dá o prêmio pro cara de marketing. Então, Sim, isso aí. Tristeza. É isso, é o prêmio de marketing. Meu ponto era esse, realmente. E por ter o seguro de vida mais caro dos Estados Unidos ali. Agora acho que acabou. O presidente americano deve ter o seguro de vida dele. Não, acho que agora acabou, né? Por causa do Missão Impossível, ele deve dar um tempo, né? Tomara, né? Acho que ele deve fazer alguma outra coisa. Mas assim, ele não vai conseguir fazer filme de velho, né? Já começa por aí. Ele não é um cara que envelheceu, né? Então, e quantos anos ele tem? Tem uns 60 já, 60, não? 60. Na verdade, ele tem 61, se eu não me engano. Enfim. Mas ele não é um cara que envelheceu. Não é um cara que vai poder fazer um filme de adulto, sabe? Assim, o cara que envelheceu. Não, você não vai levar a sério o cara ser vô de alguém, tá ligado? Tipo, o Tom Cruise ser vô de alguém. Comparando, assim, o Brad Pitt envelheceu. Brad Pitt, se você entrar no cinema agora e tiver o filme que o Brad Pitt é vô de uma criança, você vai acreditar. É um vô mais novo e tal, mas não é às vezes a história
gera essa necessidade de um voo mais novo, por exemplo. O Tom Cruise não. O Tom Cruise está fazendo papel de Garoto, né? jovem de 40 anos ainda, tá ligado? E aí como é que faz? E aí como é que esse cara vai pegar um personagem que, por exemplo, o personagem dele em Magnolia já era esse cara de 40 anos que era coach, entendeu? Ele tinha 15, né, na época. Não, na verdade ele já exatamente, ele estava no certo ali. Ele se envelhece no Nascido em 4 de Julho, né? Porque é um filme que toma o arco de tempo maior e tal, que depois que ele volta da guerra e tal, fica sem a perna lá. Assim, eu não sei o que ele vai fazer. Eu não sei, ele vai parar de fazer filme de ação, vai fazer, não sei. Então, fica aí a dúvida aí, a gente torcer pelo futuro do Tom Cruise fora Fazer da filme de arte. cientologia. Ele fala assim, hoje eu quero ganhar, agora eu quero ganhar todos os prêmios. E aí ele simplesmente vai. Se ele fizer isso, ele ganha. Ele não é, ele é bem longe de ser um ator ruim, né? Eu acho que esse é um grande problema dele também, é esse. Ele não é um ator ruim. Ele não é um ator que passaria despercebido num filme assim. Você fala, é um filme aí, ele tá. Não, ele é um cara que consegue fazer, né? Ele consegue dar credibilidade para isso é possível, assim, de boa. Ele consegue dar credibilidade 200 anos depois. O Top Gun tem uns momentos sensíveis, o novo, né? Dele. Sim. Ele consegue, ele não é um cara limitado, né? Então, eu não sei, eu acho que... E também eu acho muito cedo para dar um Oscar honorário pro Tom Cruise, tá ligado? Tipo, porra, Também precisa acho. disso. É lógico que você falou, você matou, é Por o isso que marketing para pensar no negócio do dublê e tal. Mas você precisa dar um Oscar honorário pro Tom Cruise agora, o cara com 60 anos, o cara, sei lá, com mais, sei lá, se tudo der certo, pelo menos 20 anos de carreira ativo, né? Agora, precisa dar um Oscar pro cara agora? Não sei, enfim, não sei. Sim. Não... Fico na torcida para ele sair da cientologia e lançar um documentário, assim, um filmezão dele maluco sobre cientologia, revelando tudo de quem saiu. Mas infelizmente ele nunca vai sair. Ou felizmente, né? Nunca saberemos. O que é curioso, né? Porque o Magnolia é do. Esqueci o nome do diretor agora. É do. Mas dá o contexto de por que é curioso, eu vou ver. Porque o Magnolia é do Paul Thomas Anderson, né? E aí o Magnolia é um filme que mostra o Tom Cruise, né? Tom Cruise, não sei o quê. E é o mesmo Paul Thomas Anderson que anos depois, vai fazer o filme sobre a Scientologia, né? Que é o... Como é que é o nome do filme sobre a Scientologia? Eu não vi esse Beleza. filme. O da Você nunca Scientologia eu viu? não vi. O Mestre. O Mestre, eu nunca vi esse. Esse eu não vi. Que é um filme que ele não é sobre a Scientologia, mas ele dá a entender que tem certas coisas ali sobre o nascimento do que foi a Scientologia e tal. Enfim, então ele, curiosamente... Pô, vou atrás, eu não vi esse. Viu, Mestre, é bem legal. Não, curiosamente, não. provavelmente, com o Paul Thomas Anderson, o Tom Cruise não vai trabalhar mais. Ah, uma pena. Seria legal. Um conflito de ideias interessante. E aí a gente se encaminha para a última notícia, né, Vini? Essa que a gente achou que seria meia notícia, teve bastante discussão aleatória e paralela sobre ela. A próxima notícia é uma pequena notícia, mas é para mostrar uma situação muito curiosa que acontece. O James Gunn, agora ele vai aparecer aí por causa do Superman, né? Ele vai aparecer dando entrevista em todo lugar. Sim. E como hoje ele é o chefão da DC, ele acabou dando uma declaração muito curiosa falando que um filme foi cancelado porque o pessoal começou a fazer o filme antes do roteiro estar pronto, e aí quando eles foram ver o roteiro era horroroso. E aí eles tiveram o filme teve que ser cancelado. E aí ele estava falando que ele acha que muita gente reclama dos super-heróis, reclama das pessoas não irem mais no cinema, reclama do streaming. E ele estava falando que ele acha que o que vai acabar com o cinema, o que está acabando com o cinema, é justamente isso. Os estúdios estarem começando a filmar sem roteiro. Produção sem roteiro, o que é algo hiper mais comum do que as pessoas imaginam. Então, os caras estão gravando o pitch, né? Vem o pitch e ele vai gravando. Ele só pelo pitch do roteirista ele grava. O pessoal ficou na dúvida de qual filme, que ele não falou, né? Obviamente que ele não falou qual filme. Mas o que leva a crer que é o filme do Sargento Rock, que era um filme que ia ser dirigido pelo Luca Guadagnino, que ninguém entendeu por que
quando ele não aceitou fazer o filme do Sargento Rock. Porque ele ia poder criar o que quisesse, não tinha roteiro. E aí o filme foi cancelado e todo mundo está falando isso. Muita gente está falando que é o filme do Authority, mas eu acho que não é o filme do Authority, porque o filme do Authority acho que ele tem a ver com o Superman, então ele não está sendo falado para não ter spoiler e tal. Mas, e aí ele tá falando isso, que tipo, todas as séries da DC que estão sendo feitas e todos os filmes que estão rolando, ele só vai dar light, né? Que eles falam que a gente chama de Luz carta verde. branca, né? No Brasil, será em inglês eles falam luz verde, né? Mas é o semáforo, luz verde, vai, questão do semáforo. É que não é light, é green light, com L-I-T. Ah, tá. É uma Vai expressão dar mesmo. passagem. Exatamente. Ele só vai dar possibilidades quando tiver roteiro pronto e tal, quando ele gostar do roteiro. Então fica aí essa fofoca de que um filme foi cortado, e aí isso é um negócio que eu ia comentar, que é isso, que tem muito filme que começa a ser feito sem roteiro, né? Isso, por mais que pareça absurdo, é um negócio muito comum em grandes indústrias, né? Porque foi o que você falou, às vezes você tem uma ideia, você vende essa ideia para o estúdio, você fala assim, ó, o filme é assim, 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 e no meio tem uma perseguição de carro que vai por baixo do esgoto, e aí e o final do filme é uma luta na Torre Eiffel, né? E você já tem o design de produção dos personagens, o estúdio dá aqueles prazos que não fazem o menor sentido, né? O roteirista trabalha dentro do... Ele trabalha do lado do diretor ali, na cadeirinha do lado. E aí o cara fala assim, não, o filme vai estrear em novembro do ano que vem. Ele fala, não dá. Não, começa a filmar agora, mas não tem roteiro. O roteiro demora 4 meses para fazer. Não, agora. Aí o cara vai lá filmar a salva cena. Na edição, pô. O cara vai lá filmar a cena que ele vendeu. O final não é eles lutando lá. Isso precisa estar no roteiro. A gente vai lá e começa a fazer. Tinha que explodir um carro embaixo do viaduto. A gente faz. Vai fazendo tudo isso sem roteiro, né? E aí é uma maluquice, isso é bizarro, isso Eu gosto, Vini, porque assim, pro ouvinte que não sabe, eu trabalho com conteúdo, eu trabalho com planejamento de conteúdo e tal. E às vezes eu simplesmente tenho uma ideia e depois eu tenho que justificar toda essa ideia. Mas eu só tive a ideia. Quando a ordem deveria ser o oposto, eu deveria criar todo o conceito para chegar naquela ideia. Seria basicamente o roteiro, né? Você fez tudo isso. O problema é que você fez tudo isso na sua cabeça, rápido, e não tá nada materializado. Aí depois que você tem a ideia, você coloca a ideia lá no lugar, você volta para estruturar ela da sua cabeça. Não é que você cuspiu uma ideia sem... Não, mas você vai estruturar... Tem contexto, lógico. Não, mas o ponto é, você tem que estruturar para saber se ela faz sentido ou não e saber se aquilo vai ser um resultado legal, como você idealizou na tua cabeça. Sim. Mas muitas vezes na pressa a gente não faz isso, a gente vai direto pro produto final e depois volta justificando tudo que a gente criou. Fico feliz de saber que Hollywood também funciona dessa maneira. Às vezes só dá na telha do cara e ele cria e depois ele volta justificando, tá ligado? Aí imagina você... E aí os roteiristas às vezes nem sabem o que está acontecendo, sabe? É um negócio que tá gravando, filmando e ninguém... Imagina... Cara, o diretor volta com um monte de cena, assim, né? E aí o roteirista tem que escrever encaixando aquelas coisas. Não é nem o roteirista, não é nem o diretor, às vezes é pressão do estúdio. O estúdio fala, entra no estúdio agora e tal, faz lá. Aí você tá filmando uma cena do cara, o herói, brigando com o vilão na Torre Eiffel. E aí você já tem a design de produção e tal, e aí você filma lá o troço, fica lindo, maravilhoso, de repente você descobre que a motivação do filme é porque o cara perdeu o olho, tá ligado? E aí o cara fala assim, não, mas já tá filmado, o cara tem os 2 olhos, agora se vira. Aí volta o roteiro, muda tudo o roteiro. Aí você põe de vidro. Aí vai mexendo, vai bagunçando o bagulho todo, e aí por isso que fica uma porcaria depois, porque aí você tá trocando a roda com o carro andando, tá ligado? Então isso é realmente prejudicial pro... né, que tivéssemos mais executivos. Dá pra perceber quando isso acontece. Quando a gente vê aquele filme que é um grande retalho, assim, você não entende por que as coisas acontecem. Claramente aquilo, se tinha um roteiro, o roteiro foi retalhado, tá ligado? Cara, o roteiro era ruim e foi retalhado. Recentemente, aconteceu isso. O Bailarina lá, do John Wick. Eu não vi o Bailarina ainda. Bailarina, eles precisam fazer um filme um spin-off. E aí eles vão procurar um roteiro e eles encontram esse roteiro do Len Wise, mundo, e o filme tinha
umas contagens de corpos, assim, tipo body count, aparecia o número, sabe? Parecia um desenho animado. E a mulher ficava pelada o filme inteiro, assim, ela perdia a roupa, e aí era maluquice total. Mas ele faz. Mas o núcleo dele funcionava, né? E aí eles compram esse roteiro dele para adaptar para o John Wick. Aí você já tira o roteiro da mão dele, dá na mão do outra dupla, aí a outra dupla começa a arrumar esse roteiro para ficar mais a cara do John Wick. Mas o Len Wiseman já estava filmando algumas coisas lá. Então é uma maluquice total, assim. E aí, no meio do filme, a Ana de Armas, por exemplo, começa a achar que o roteiro não está muito bom e ela chama a amiga dela, que ganhou o Oscar, para reescrever o roteiro, entregar o roteiro. Ó, uma amiga minha que ganhou o Oscar aqui, ó, fez esse roteiro. O que vocês acham disso aqui? Mandei no grupo das minhas amigas no Zap. No final das contas, tinha tipo 8 pessoas mexendo no roteiro. E aí o cara entregou o filme pro produtor, tá com um lixo o filme. Ele falou, cara, isso aqui tá um lixo, não dá pra. Aí o Len Wiseman ficou doente e eles foram refilmar, fazer 2 meses de refilmagens. Aí o produtor foi lá e ficou refilmando tudo com outro roteiro. Então, assim, por quê? Porque tudo acontecendo ao mesmo tempo, tá ligado? É um produtor executivo, né? O cara que assina verbo. Imagina ele felizão lá. E assim, o cara mais 2 meses dando grana pra esse filho da puta não, e corrigir isso. Deixa eu ir lá resolver. E é o Chazowski, que é o cara que dirigiu os John Wicks, né? Ele é também produtor. Ele deve ter falado assim: não vai destruir a franquia agora, não. Fica doente aí, arruma um roteiro, um outro roteiro. Quer dizer, tudo está acontecendo ali, aí a montagem deve ser uma bagunça. E você vê o filme, funciona, mas você vê que tá tudo ali bagunçado. Você percebe que tá um monte de coisa. Tem coisa que tá lá só porque tinha que estar, né? Não era o que tinha. O problema, os prazos são curtos, a necessidade de pôr os filmes todo ano, nas datas específicas, é muito grande, é tudo muita pressão. Então, eu concordo com o James Gunn. Acho que se é uma coisa que vai prejudicar o cinema, e já vem prejudicando, vai prejudicar ainda mais, acho que é essa tensão, essa necessidade de ter filmes gigantescos e tal, e às vezes quando o contrário eu acho, funciona. que ele não estava falando sobre a DC, mas ele estava falando da Warner e era o filme do Coyote. Porque era um pitch muito bom, acho que a galera se empolgou e falou assim, puta merda, vamos filmar isso e esqueceram do roteiro. Mas o filme do Coyote lá, Coyote contra Acme... foi cancelado, né? Não, então, ele foi filmado até o final, ele foi finalizado, ele tá pronto, ele é um filme pronto. Quem viu o filme gosta muito do filme, fala que o filme é maravilhoso. A ideia é genial, a ideia é muito boa. Exatamente, e quem viu o filme, poucas pessoas viram o filme. Quem viu o filme fala que o filme é maravilhoso, fala que o filme é incrível, de divertido. E tá rolando a pressão e provavelmente ele vai ser vendido mesmo. Do mesmo jeito que esse vai? Vai. O dia que a Terra, não sei o quê, a Terra, sei lá, que foi do Patolino com o Gaguinho agora, aquele desenho, eram os dois filmes que tinham travado nesse rolê, são esses dois. Esse já foi vendido e o da Acme deve ser vendido. Acho que a Netflix está no páreo até para comprar. Pô, tomara. Porque eles só não foram lançados por causa de imposto, né? Porque, tipo, o imposto que ele ia... O imposto que ele ia... Não ia valer a pena. Ele não ia valer a pena financeiramente, né? Ia perder grana lançar esse filme. Não, lançar, né? Lançar e ia ele já foi, o resto já foi gasto, não era um problema. Esse dinheiro não ia dar prejuízo. O que ia dar prejuízo agora era o que ia gastar com o lançamento em termos de imposto, de taxa, não sei o quê, não ia valer a pena, porque, porra, isso é um absurdo, né? Não faz o menor sentido, né? Não faz. Basicamente os produtores de tomate no Brasil arremessando tomate na beira da estrada para não. Faz sentido. Que é mais barato jogar fora do que vender, tá ligado? O filme da Mulher Gata é a mesma coisa também. Faz sentido, não faz, é algo que não faz o menor sentido. Então, isso eu acho que prejudica, mas eu acho que não é isso. Mas hoje isso não iria acontecer com a DC, por exemplo, com o James, porque ele tem um controle um pouco maior e tal, né? Sim, concordo. Finalmente colocar alguém lá que entende do que tá fazendo. Sim, vamos ver se entende mesmo. O que ele mostrou até aqui, né? Esperamos que continue. Exatamente. Dito tudo isso, temos um grande programa. Gostei muito do programa de hoje. Vamos repetir sim essa fórmula, talvez mensalmente, bimestral, vamos descobrir qual vai ser a nossa frequência. E se você nos ouviu até aqui, não se esquece de seguir
nas plataformas de podcast, de áudio, deixar 5 estrelas, comentar aqui embaixo o que você gostou desse formato, se você curtiu. E se você tá no YouTube, você pode se inscrever, deixar seu joinha, compartilhar com amigos. Pode comentar também se você curtiu na Twitch, que estamos transmitindo ao vivo. Me perdoe por te fazer passar por isso. Ninguém merece a tristeza de usar a Twitch. E Vinícius, você tem dica para hoje? Não. Baseado nessas notícias que a gente trouxe? Eu tenho uma. De tudo que a gente falou, assim, eu acho que... Cântico de Natal, vai ler? Procure as versões do... A do Tio Patinhas é boa demais. O Tio Patinhas é muito boa. E os filmes do Paul Thomas Anderson, assim, como a gente citou um ali, citou os dois e tal, eu acho que... Sim. E tem um filme também... Liquid Pizza. E tem um filme que... Eu sei que não pode ser indicação de filme, mas aí fica aí... Como a gente falou do LGBTQIA+, um dos filmes que a Glad elogiou e falou que é um filme que representa mesmo, assim, essa fatia, é um filme da A24 chamado Love Lies Bleeding, que é disparado um dos melhores filmes do ano passado, então agora deve estar nos streams aí, então procure, não sei como é que é em português, mas é Love Lies Bleeding, a moça do Crepúsculo, que eu esqueci o nome dela. Kristen Stewart. Estou descobrindo aqui o nome em português, Enfim, peraí. vejam esse Amor filme. Sangra. Amor Sangra? Não é possível que seja esse nome horroroso. Love Lies... só que é como linha fina. Love Lies Bleeding. Então fica aí, Love Amor Lies Bleeding. Sangra. Love Lies Bleeding. Incrível esse filme, maravilhoso e passou no Glad aí, na pesquisa do Glad. Boa. A minha dica é muito menos culta, é de TikTok. Mas aí, aqueles TikTok pra você ver e falar assim, não, eu vi uma matéria na revista Piauí. Eu li um artigo. Tem um artigo na Piauí de um cara chamado Raul Rufino, que basicamente o que ele faz é contar histórias da música brasileira, já que a gente falou no nosso primeiro de cinebiografias. E é muito legal. O formato dele é sempre igual, tipo assim, uma briga de casal fez com que surgisse uma das músicas mais tocadas no Brasil de todos os tempos. E aí ele vai te contando aquela história e só no final vai te explicar qual que é essa música. Mas é legal porque tem várias coisas assim de você entender a história não só da música, mas a história da música brasileira, sabe? Muitas vezes, tipo, dois amigos num bar e ele vai contando toda essa história assim, desses dois amigos, o clima de tensão, o que aconteceu ali na época, e você descobre que, sei lá, era Caetano Veloso com alguém que você nunca imagina, sabe? Sim. São músicas assim. Um exemplo, eu descobri que aquela música de São João, esqueci o nome. A das bombinhas de São João, esqueci o nome da música agora. Não sei. Uma das músicas mais famosas, assim. Ela é uma música criada a partir do Rio Centro, do atentado do Rio Centro. Então, Rio Centro, por isso tem bombinha? E aí, tipo, o compositor, ele deturpa o conceito de bomba, tá ligado? Pra trazer pra um contexto de alegria. Aquela, não sei o que explodia era o São João, na fogueira da alegria, o que é isso, ele pega o conceito das bombas ali do Rio Centro e deturpa trazendo para a festa de São João. Então é uma música meio sobre um protesto, sobre os tipos de explosões que vão acontecendo, que nasce a partir do atentado de Rio Centro. Eu nunca saberia isso. Até porque a música nem dá dica, né, sobre isso. Então, se você lê você lê sabendo, você vê, você fala, aqui tem essa maldadezinha disso aqui, ó, entendi e tal. E aí, esse tipo de coisa. Então é legal. Esse cara, Raul Rufino, olhem lá. Raul Rufino, vou procurar. É isso. É isso, então tá. Muito obrigado quem nos ouviu até aqui. Vinícius, quer vender seu peixe? Seu livro está de graça no Kindle. Digita meu nome na Amazon que aparece. Vinícius Carlos Vieira, o monstro debaixo da cama. Procurem lá, tá no Kindle. De grátis para quem assina. Unlimited. Se não, você pode pagar só R$ 79 e ajude o artista independente. Sim. A 130 o livro digital, porque o custo de produzir livros. Fiz uma versão de capa mole a R$ 132,99. Uma versão capa mole e uma versão capa dura. Capa dura digital. 139, a versão popular, capa mole, é R$ 138,99. Ambas no Kindle, tá? E espera que logo mais venha com notas do autor também, assim e tal. E aí a gente põe um pouquinho mais. Isso é bem mais caro. Dá pra fazer uns 250 já, uma edição de colecionador. No Kindle, tá? Gente, nada impresso, tudo no Kindle. Impresso já esgotou.
todas as edições impressas são de colecionador. Sim. Atualmente só no Kindle. É isso, Vinícius. Muito obrigado. Abraços. Até semana que vem. Valeu. Falou. Beijo.